Olá, turma! Para hoje, nós vamos estar estudando um pouco sobre as teorias que envolvem a classificação das substâncias em ácidas e básicas. A primeira teoria desenvolvida foi a teoria que a gente chama de teoria de Arrhenius, quando ele, em 1884, ele criou essa teoria, observando principalmente a passagem da corrente elétrica em meio aquoso. Então, para Arrhenius, um ácido é aquela substância que em água ele vai liberar prótons de hidrogênio e a base vai liberar a hidroxila. Então, essa é a teoria de Arrhenius, que a gente estuda logo desde o 9º ano, vocês já estudaram um pouquinho. Então, aí a gente vai classificando, observando principalmente a presença do cátion de hidrogênio e a presença da hidroxila. Uma das coisas que a gente observa bem é que no ácido as substâncias são substâncias moleculares e em meio aquoso elas vão se ionizar. Então elas são moléculas e essas moléculas são rompidas e se transformam em íons. Já as substâncias básicas, elas já vão ser substâncias iônicas, então elas vão apenas se dissociar, formando, liberando a hidroxila, ou seja, o OH. E geralmente ela vai vir no final da forma da substância. Já a segunda teoria, desenvolvida por dois cientistas, a teoria que a gente chama de teoria de Bronsted e Lowry, eles são dois cientistas que chegaram à mesma conclusão no mesmo ano, em 1923, e eles conseguiram desenvolver uma teoria que é chamada também de teoria protônica. E essa teoria, ela não vai analisar já a água como um meio, mas as reações das substâncias. E aí ele vai dizer que a substância ácida vai ser aquela que libera prótons. E a substância básica vai ser justamente aquela que vai receber esse próton doado. Então, essa teoria é um pouquinho mais abrangente do que a primeira, mas acaba demonstrando a mesma situação da teoria de Arrhenius, só que com um diferencial que é justamente o meio analisado não vai ser necessariamente a água e elas podem estar distribuídas em outras soluções, em outros solventes. A terceira teoria e última, também enunciada em 1923, é a teoria desenvolvida por Lewis, é a teoria que é chamada de teoria eletrônica. Essa teoria, ela vai mostrar justamente a presença de elétrons livres. Então, quando ele diz que um ácido vai ser aquela substância capaz de receber ou de associar-se a pares de elétrons livres de outros compostos. Enquanto que a base, a gente vai observar principalmente a substância que tem pares de elétrons livres e capaz de doar esses pares de elétrons livres. Isso vai acontecer justamente no nitrogênio, que tem um par de elétrons livres, ou oxigênio, que tem dois pares de elétrons livres nas reações. Então, isso a gente vai observar bem direitinho nos exercícios, na resolução dos exercícios. Então, para hoje é justamente isso, são essas três teorias, certo? E vocês vão se aprofundando melhor na resolução dos exercícios. Tem também a questão de estar comparando ou observando se uma substância é ácida ou básica, ao colocar elas para reagir com indicadores ácidos ou bases, que eu vou explicar logo mais. Na resolução de uma das atividades, eu pedi que vocês observassem o comportamento das substâncias, principalmente em relação à mudança de cores. Então, a gente vê, eu coloquei como substância o sabão, a água sanitária, o vinagre e o amoníaco. Então, a gente já sabe que os sabões, eles são substâncias básicas. Já a água sanitária, que é proveniente do ácido muriático, ela é uma substância ácida. E quanto que o vinagre, usado em casa, na cozinha, então é uma substância ácida. E o amoníaco, que é uma substância à base de nitrogênio, é uma substância básica. Então, nessa atividade, eu pedi que vocês comparassem justamente com alguns indicadores. Então, vamos lá. Primeiro, o azul de bromotimol. Então, o azul de bromotimol, gente, ele em presença de substâncias básicas, ele não vai mudar de cor.
Então, ele vai continuar azul. Já em presença de substâncias ácidas, ele vai mudar para amarelo. Então, vai ficar a tonalidade amarelada. Então, perceba, azul de bromotimol, no meio básico, ele vai continuar, vai permanecer azul. No meio ácido, ele vai mudar de azul e vai ficar amarelado. Já no meio neutro, ele vai ficar esverdeado. A outra substância seria a fenolftaleína. Então, a fenolftaleína, em presença de substância básica, ela vai assumir cores rosada, né? Cor de rosa, tonalizada de rosa. Já em presença de um meio ácido, ele vai ficar incolor ou esbranquiçado. Ele é incolor e ele, ao tocar numa substância básica, vai ficar na tonalidade de rosa e nas substâncias ácidas vai ficar com cores esbranquiçadas ou permanecer incolor. Já o repolho roxo, que poderia ser usado também em outras plantas qualquer, como indicador, algumas plantas têm essa capacidade de mudar de cor, presença de ácido biobásico. Então, a gente vai pensando no repolho roxo, ele, quando você faz o suco do repolho roxo, ele vai ter aquela tonalidade roxa, mas aí ao entrar em contato com uma substância básica, dependendo do pH dessa substância, ele vai ficar esverdeado ou amarelado. Já numa substância ácida, ele vai sair do tom roxo e vai adquirir colorações avermelhadas, certo? Já o papel de tornassol tem ele de dois tipos, tem ele azul e ele também na tonalidade vermelha. Então, ele em azul, gente, quando ele entrar em contato com um ácido, ele vai ficar avermelhado. Já o papel de tornassol vermelho, ele é mais usado para medir o pH de substância, para analisar as substâncias básicas. Então, se ele é vermelho, ele vai mudar para azul. E então, no meio neutro, ele não vai mudar de cor. Então, por hoje é só. Nas próximas, a gente vai estar corrigindo as atividades.